Bom dia, irmãos. Mais um dia para trazer uma palavra a vocês. Que Deus aí abençoe a todos, não deixando faltar nada em seus lares. Hoje eu vou falar uma palavra que ela está em Mateus 26, no versículo 17 ao 25 e no versículo 26 ao 28, e também em João, no capítulo 13, no versículo 21, 26 ao 30, que fala uma comemoração que afeta você. Quando Jesus Cristo esteve na terra, ele instituiu uma comemoração que honra a Deus. Foi a única cerimônia religiosa que ele mandou que seus seguidores realizassem. A refeição noturna do Senhor, também conhecida como a última ceia. Imagine que você pudesse observar, sem ser visto, os acontecimentos que levaram a essa ocasião. Jesus e seus apóstolos estavam reunidos numa sala de sobrado em Jerusalém para celebrar a Páscoa judaica. Havia terminado de comer a costumeira refeição pascal, que consistia em um cordeiro assado, ervas amargas, pão sem fermento e vinho tinto. Judas Iscariotes, o apóstolo desleal, já havia saído e em breve trairia o seu amo. Mateus 26, 17 ao 25, que eu vou ler para vocês. 26, do 17 ao 25, que diz assim: No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Responde Jesus: Ide à cidade, tere com um certo homem, e diz-lhe: O mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto comia, disse-lhes: Em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por a perguntar-lhe: Por acaso sou eu, Senhor? Respondeu-lhes: O que come comigo no mesmo prato, esse me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas aí daquele por quem o Filho do Homem é traído, melhor seria se não tivesse nascido. Então perguntou-lhe Judas: O que eu traía? Por acaso sou eu, mestre? Respondeu Jesus: Tu o disseste. Jesus estava a sós com os seus 11 apóstolos fiéis. Mateus era um deles.
segundo o relato de Mateus, que foi testemunha ocular, Jesus instituiu a refeição noturna do Senhor da seguinte maneira: Jesus tomou um pão sem fermento e depois de proferir uma bênção, partiu-o e dando-o aos discípulos, disse: tomai, comei, isso significa meu corpo. Tomou também um copo de vinho e, tendo dado graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele, todos vós, pois isso significa meu sangue de pacto, que há de ser derramado em benefício de muitos, para o perdão de pecados. Mateus 26, 26 ao 28, que diz assim: enquanto comia, Jesus tomou o pão e abençoou-o, partindo-o e deu-os aos discípulos, dizendo: tomai e comei isso, é o meu corpo. Então ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu-o aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para perdão de pecados. Quando Jesus fez isso, ele estava instituindo naquela hora, sabendo que mais tarde iria ser preso e levado à morte. Ele instituiu essa comemoração que era chamado da refeição noturna do Senhor, conhecida também como a última ceia. E ele deixou para os seus discípulos que fizessem isso em nome dele, para que dessem honra ao seu Pai Deus. Porque Jesus instituiu a refeição noturna do Senhor? Porque usou pão sem fermento e vinho tinto. Deviam todos os seguidores de Cristo servir-se dos emblemas? Com que frequência se deve celebrar essa refeição? Tem algum significado para você? Essa refeição instituída por Jesus Cristo era um símbolo para fazer com que as pessoas entendessem qual o significado da sua morte, qual que é o significado de ter o pão sem fermento e o vinho, qual o significado essas duas matérias, vamos falar assim, né? O pão e o vinho, qual que era o significado dos dois. E ele pediu, né? Pediu para que os seus discípulos fizessem isso em nome dele, para que honrasse o nome de Deus. Vou ler João 13, 21, 26 ao 30, que fala assim, ó. Tendo Jesus dito isso, perguntou-se em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um de vós me trairá.
Os discípulos olharam. Jesus respondeu também: e aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado, então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Assim que Judas tomou o pão, entrou nele Satanás. Disse-lhe Jesus: o que estás prestes a fazer, faze-o depressa. Todavia, nenhum dos que estavam reclinados à mesa compreendeu com que propósito lhe dissera isso. Como era Judas que guardava a bolsa, pensaram alguns que Judas lhe tivesse dito: compra o que nós é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Assim que Judas tomou o pedaço de pão, saiu, e era noite. Quando ele saiu, Jesus disse: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus glorificará o Filho. Em si mesmo, e o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e o que eu disse aos judeus, eu o digo a vós também. Agora, para onde eu vou, vós não podereis ir. Novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também devereis amar uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, essa passagem de João relata o que aconteceu naquela noite, onde Judas foi o traidor, né? Que traiu Jesus por 30 moedas. E depois de tudo isso, quando Jesus foi preso e levado pelos romanos, pelos guarda dos religiosos na época, né? Ele até se arrependeu depois, mas já era tarde. Aí ele, vendo todo aquele sofrimento de Jesus, depois ele se mata enforcado, né? E essa era a palavra de hoje, uma comemoração que afeta você. No próximo vez que eu vou falar trazer uma nova palavra, que é a continuação, né, dessa primeira palavra que eu estou trazendo para vocês.
que vai falar da refeição noturna do Senhor e como é comemorada hoje em dia. Então, essa palavra é muito importante para nós conhecer o significado dessa comemoração, o que nós temos que fazer. Então, essa é a palavra de hoje, né? Ela está em Mateus e João. Abençoar a todos nesse dia, nesse começo de semana. Que essa semana seja muito abençoada e que Deus aí ponha a mão sobre a nossa nação, sobre os nossos lares e proteja todas as pessoas e traga um pouco mais de conforto a todos. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço e até a próxima.